A Inquisição acreditava que eu era um traidor tocado pelo caos. Mas o que encontraram na minha mente não foi corrupção. Foi um erro. Uma falha biológica que nem mesmo o Warp conseguiu prever. O psíquico levantou as mãos e a atmosfera da sala se tornou viscosa. Não era dor física, mas uma invasão na própria essência do meu ser. Eles estavam buscando a voz do caos. Uma ameaça interessante. Você está sugerindo que, se o caos o usou como um escudo, quebrar o escudo libertará o demônio? Eu estou sugerindo que a disciplina Astartes é a única coisa que separa a ordem do caos no meu interior. Se você a destrói, você destrói a barreira. E se houver alguma verdade em sua teoria de absorção, você será o responsável pela minha queda. Eu joguei minha última cartada. Eu usei a retórica do medo, a mesma arma que eles usavam contra mim. Navarrus riu novamente, um som baixo e seco. Você é bom, Titus. Você tem a eloquência de um traidor que precisa desesperadamente de mais tempo. Mas essa tática de, se eu quebrar, todos nós caímos, é antiga e previsível. Ele fez um gesto com a mão. Não tema, capitão. Não vamos quebrar você. Nós vamos apenas abrir uma pequena janela, o suficiente para que nosso interrogador psíquico leia a assinatura energética que você deixou para trás. Não se preocupe, a dor será apenas temporária. A humilhação, no entanto, será eterna. O interrogador psíquico, que eu nem havia notado, deu um passo à frente. Ele não usava armadura, apenas vestes cinzentas e um capuz que escondia a maior parte do seu rosto, exceto pelos olhos vazios e intensos. Ele era um homem magro, com uma aura de poder contido que me fez sentir como se eu fosse feito de papel. Chu, o que você busca, Inquisidor? O psíquico perguntou. Sua voz era um zumbido na minha cabeça, não nos meus ouvidos. Busco a marca da anomalia, psíquico. Busco o porquê de ele ser imune. Faça-o reviver o momento do toque. Force-o a sentir a energia do Warp novamente. Mas desta vez, sem a sua disciplina para mascarar a assinatura. Eu tentei lutar. Tentei invocar a força do meu treinamento, mas a cadeira de contenção era perfeita. Eu estava completamente à mercê. O psíquico levantou as mãos. Não houve gritos ou luzes piscando como nos contos de ficção. Houve apenas uma pressão, como se a atmosfera da sala tivesse se tornado espessa, viscosa. Eu senti uma invasão, não física, mas na própria essência do meu ser. Era como se dedos frios e etéreos estivessem vasculhando os arquivos mais protegidos da minha mente. Só eles estavam buscando a voz. Eu me esforcei para manter a parede, a muralha de dever que eu havia construído há séculos. Eu sou Titus. Eu sou um ultramarine. Eu não cairei. Mas o poder do psíquico era imenso. Ele não estava tentando me convencer. Ele estava tentando me desmontar. De repente, a imagem de Graia irrompeu na minha mente. O cheiro de ozônio e sangue, o metal retorcido do artefato Xeno e o momento em que a energia negra me atingiu. O psíquico encontrou o momento. Ele o prendeu. E ele me forçou a revivê-lo. Desta vez, não era apenas memória, era sensação. O frio avassalador voltou e com ele o ruído. Não era a voz de um demônio sedutor, como Varros esperava. Era a cacofonia do inferno. Milhões de gritos, todos em uníssono, exigindo meu fim. Eu senti a pressão do Warp me esmagando, tentando me moldar, me virar do avesso. Mas no meio daquele caos, algo aconteceu que nem Varrus nem o psíquico poderiam ter previsto. Quando a energia do Warp tentou penetrar meu cérebro, ela encontrou a barreira do meu juramento, sim. Mas ela também encontrou algo mais antigo, mais fundamental. Ela encontrou o dano. Lembrem-se, eu sou um primaris. Eu sou a segunda geração, a aprimorada. Mas eu ainda sou um Astartes. E o processo de se tornar um Astartes, o ritual de implantação das glândulas, é brutal. Não é perfeito,
Naquele momento de invasão psíquica total, o psíquico penetrou a camada de disciplina e atingiu o núcleo do meu ser. E ele encontrou a falha que o apotecário nunca havia detectado, a pequena anomalia que o caos tentara explorar em Graia e que eu havia usado como trunfo. A minha glândula catalepse, aquela que me permite não precisar dormir, mas apenas entrar em um estado de descanso parcial, ela não estava funcionando perfeitamente. Ela estava ligeiramente defeituosa. Uma falha minúscula na conexão neural que me dava microlapsos de consciência em momentos de estresse extremo. Quando o Warp me atingiu em Graia, em vez de me quebrar completamente, essa falha agiu como um disjuntor. O excesso de energia não conseguiu se fixar em um ponto de ancoragem perfeito. Se você quer entender como a própria falha da biologia, Astartes pode ser a única defesa contra o vazio, inscreva-se agora. A verdade do Primaris é mais sombria do que contam. Ele foi forçado a circular, a procurar uma maneira de se estabelecer, mas os microlapsos, os pequenos buracos na minha consciência, impediram que a corrupção criasse raízes imediatas. Eu não fui salvo pela pureza. Se fui salvo por uma imperfeição biológica. O psíquico gritou, mas não de dor, e sim de confusão. Não há corrupção, ele sibilou, sua voz tremendo. Não há marca do caos, mas há uma ressonância. Varrus se moveu rapidamente. Ressonância? O que isso significa, psíquico? Ele não absorveu o caos, inquisidor. Ele o deformou. O poder o atingiu e, em vez de se fixar, ele ricocheteou, mas levou consigo uma fração da energia. Ele não está limpo, ele está vazio no ponto de contato. É como se a energia tivesse encontrado um vácuo e o contornado. O psíquico estava ofegante, recuando. O esforço para invadir minha mente havia sido imenso. A anomalia, eu sussurrei, sentindo o alívio da invasão cessar. Não é o caos, Varrus. É o meu corpo. Uma falha de engenharia que se tornou meu escudo. Varrus me olhou, mas seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e terror. Então você não é um traidor, Capitão Titus. Você é algo muito pior. Você é uma aberração biológica que pode interagir com o Warp sem ser afetada. Você é um precedente, e precedentes são perigosos. Ele fez um sinal para os guardas. Ele não está corrompido, mas ele não está salvo. Ele é uma arma que o caos pode usar sem sequer tocá-lo, porque o caos pode se aproveitar da sua diferença. A narrativa havia mudado. Eu não era mais o traidor. Eu era o experimento. Preparem o transporte, Varrus ordenou, sua voz fria e final. Ele será transferido para a Forja Negra, no setor Sub-Zero. Lá, os magos biológicos estudarão a falha em sua catalepse. Eles vão replicar a imunidade ou me dirão como destruí-la. Em qualquer caso, capitão, sua guerra acabou. Agora você pertence à ciência do Império. A Forja Negra, um lugar de onde poucos voltavam. Um lugar onde a carne Primaris era dissecada em nome do progresso. Enquanto os guardas se aproximavam, eu senti uma pontada de desespero. Eu havia sobrevivido à acusação de traição, mas havia me condenado a algo talvez mais terrível, a eternidade em uma mesa de laboratório, sem honra, sem dever. Você comete um erro, Varrus, eu disse, aceitando meu destino com a dignidade que me restava. Você está tirando um guerreiro do campo de batalha para transformá-lo em uma cobaia. O Império precisa de mim. O Império precisa da sua imunidade, capitão. Varrus corrigiu, aproximando-se pela última vez. E se a sua resistência veio de uma falha, nós a usaremos. Você é o modelo 0, e se o caos tentou te usar, ele falhou. Mas nós, Titus, nós não falharemos. Nós vamos te desconstruir até que entendamos cada peça, e quando terminarmos, você será útil de novo. Ou não será nada. Ele deu as costas, e eu fui arrastado para fora da sala. A luz fria das celas de transferência me cegou.
Eu havia contado a verdade, ou pelo menos, a verdade que me salvou da execução imediata. Mas a verdade me levou à condenação da ciência. Enquanto eu era levado pelos corredores estéreis, algemado, eu pensei no psíquico. Ele havia sentido a ressonância, a anomalia. Ele havia sentido a falha. Mas ele não havia sentido a intenção. O caos havia falhado em me corromper, sim. Mas naquela fração de segundo em que a energia do warp ricocheteou em minha falha biológica, ela deixou algo para trás. Não uma mancha de corrupção, mas uma conexão, uma ponte de conhecimento. E essa era a verdade que eu havia guardado. A voz. Varrus estava certo. Havia uma voz, mas não era de um demônio. Quando a energia ricocheteou, a minha mente por um instante tocou o oceano do warp e viu a totalidade. Não me deu poder, mas me deu visão. Visão da minha própria fraqueza. Visão da fraqueza do Império. E mais importante, visão da próxima jogada do caos. Eu sobrevivi porque meu corpo falhou, mas eu fui condenado porque minha mente, por um instante, viu demais. E agora, a Forja Negra me esperava, pronta para desvendar o segredo da minha sobrevivência. O jogo de Varrus havia acabado. O meu, no entanto, estava apenas começando. Eu precisava me libertar antes que eles entendessem o que eu realmente tinha visto. Os corredores da Forja Negra não tinham a dignidade de uma prisão. Eram frios, brancos, já cheirando a ozônio e metal esterilizado. Não havia marcas de batalha, apenas painéis de controle, braços robóticos e câmeras que me examinavam como se eu fosse um inseto em um pote. Eles me levaram para baixo, muito abaixo da superfície do planeta Fortaleza, onde a luz natural não existia e o silêncio era interrompido apenas pelo zumbido constante das máquinas de suporte à vida. Eu era um Primaris, feito para a guerra e para a glória. Ser arrastado por guardas imperiais, por mais treinados que fossem, era uma afronta que queimava mais que qualquer plasma. Eu podia sentir o peso das algemas de ceramite em meus pulsos e tornozelos. Elas eram pesadas, projetadas para conter um Astartes, se ele decidisse resistir. A cela de contenção final era uma câmara de vidro reforçado, suspensa sobre um poço de instrumentos. Eu fui jogado lá dentro e o ar frio me envolveu. "Capitão Titus", disse uma voz seca e metálica através de um alto-falante. Não era Varrus, mas um dos seus tecnólogos, um homem que parecia ter mais metal do que carne. "Seus sinais vitais estão sendo monitorados. Qualquer tentativa de alteração resultará na liberação de sedativos neurológicos de alta potência. Pedimos sua cooperação para o bem da ciência." Cooperação. Eles queriam que eu cooperasse enquanto me preparavam para a vivissecção. Eu me recusei a sentar. Fiquei em pé, observando os braços mecânicos que se moviam lentamente no poço abaixo. Eles pareciam instrumentos cirúrgicos gigantes, prontos para perfurar e extrair. Foi ali, naquele silêncio estéril, que a visão retornou. Não como uma possessão ou um comando, mas como um mapa. Um mapa de possibilidades futuras, pintado com a tinta do warp. O psíquico de Varrus havia sentido a ressonância. Varrus havia concluído que era corrupção falhada. Eles estavam errados. O que eu tinha não era um vírus, era uma biblioteca. Quando a energia do caos ricocheteou em mim, ela não me infectou, mas me deu um relance do futuro imediato do Império. Eu vi a próxima investida. Vi os pontos fracos nas defesas de um mundo distante. Um mundo que o Império considerava seguro. Eu vi a falha de coordenação da frota estelar. Essa visão era o que me condenaria e era o que me salvaria. Eu sabia que não tinha muito tempo. Varrus viria. Ele queria ver o primeiro corte. Ele queria a honra de ser o homem que desvendou o segredo da imunidade Primaris. Eu olhei para as algemas. Ceramite e adamantium, presas por pinos magnéticos controlados externamente. Um Astartes normal usaria a força.
Eu sabia que a força me faria ser inundado pelos sedativos. Eu precisava de uma distração e eu sabia exatamente onde encontrá-la. Lembrei-me do que vi na mente do psíquico, a dor que ele sentia ao tocar o Warp. Ele usava barreiras mentais complexas, mas todas tinham um ponto fraco: o medo. Eu fechei os olhos. Eu me concentrei. Não em lutar contra as algemas, mas em tocar aquela conexão residual que o Warp havia deixado. Era como tocar um fio desencapado de eletricidade pura. Eu não estava chamando o caos. Eu estava usando a ponte que eles haviam construído por acidente. Eu projetei. Não uma ameaça de força, mas um choque de pura informação. Eu projetei a visão que eu tinha tido. A imagem do mundo condenado, a frota destruída, os demônios rindo. Eu joguei essa imagem no éter psíquico, uma nota alta e aguda, direcionada ao único ser sensível ali perto. O psíquico, que estava monitorando meus sinais vitais em algum lugar acima, deve ter sentido como um raio. "Alerta! Anomalia psíquica!" gritou a voz metálica do tecnólogo. "O capitão está tentando romper as barreiras de contenção mental." O tecnólogo, apressado, cometeu o erro. Em vez de liberar o sedativo, ele ativou o campo de choque da cela. Um Astartes resiste a choques elétricos, mas as algemas não. A energia liberada no campo de choque percorreu o metal, atingindo as travas magnéticas das algemas. Elas não foram feitas para suportar um curto-circuito interno. Com um estalo alto, os pinos se soltaram. Eu estava livre. No mesmo instante, o psíquico gritou. Era um grito de horror, de quem viu a face da verdade. O tecnólogo, em pânico, ativou o protocolo de quarentena, selando a câmara, mas também desligando momentaneamente os sensores externos de movimento, esperando a chegada da força de segurança. A porta de vidro reforçado era o meu próximo obstáculo. Eu não tinha armas, claro, mas eu tinha a minha armadura, ou o que restava dela. Apenas as placas peitorais e os braços, o suficiente para me dar proteção e força. Eu corri para a porta. Os guardas imperiais estavam a caminho. Eu podia ouvir as botas pesadas nos corredores acima. Eu tinha talvez 1 minuto. Eu usei o ombro, não para bater, mas para criar uma concussão focada na junta da porta. O vidro tremeu, resistindo. Eu bati de novo, e desta vez concentrei toda a minha frustração, toda a minha indignidade, toda a minha raiva por ser tratado como um rato de laboratório. O vidro rachou. Um terceiro golpe, e o vidro se estilhaçou em milhões de pedaços cintilantes. O alarme de ruptura soou alto e estridente. Eu pulei para o corredor. Não havia tempo para roubar armas pesadas. Eu vi um guarda que chegava pela esquerda. Ele estava correndo, despreparado para um confronto direto. Ele levantou o rifle laser, mas eu já estava sobre ele. Um golpe rápido no pescoço quebrou sua coluna. Peguei o rifle laser e o carregador extra. Não era muito, mas era o suficiente para abrir caminho. Eu precisava de uma rota de fuga. E novamente, a visão me ajudou. Eu sabia que o caos atacaria o setor próximo a Delta. Eu precisava sair desta lua-fortaleza e avisar o Império. Mas quem acreditaria em mim? Um traidor que acabou de escapar da Inquisição, usando o que parecia ser um surto psíquico para se libertar. Ninguém. Eu precisava de uma nave. E precisava de provas. A fuga de Titus apenas confirmou o pior para Varrus. A aberração está à solta, e com ela, o segredo da anomalia. Na parte 4, Inquisidor Varrus fará um movimento desesperado, lançando toda a força da Inquisição para caçar o Primaris. Titus terá que roubar um cruzador estelar e confiar em sua perigosa visão para salvar um setor inteiro, mesmo que isso signifique a sua condenação final. Titus está solto e a Inquisição declarou caçada total. O segredo da anomalia pode salvar ou condenar o Império. Comente pela verdade para convocar a parte 4 imediatamente.